Olá, nós somos da Luisilana Serviços Médicos e é um prazer novamente estar aqui com você e hoje nós dedicaremos o nosso tempo para discutir um assunto de extrema relevância que é a hipertensão arterial sistêmica, uma doença bastante prevalente em todo o mundo e não é diferente entre os pacientes que nós atendemos aqui na Luisilana Serviços Médicos. Então, hoje falaremos sobre hipertensão arterial ou pressão alta. A maior parte das pessoas às vezes faz confusão. O que seria pressão alta, hipertensão, se é pessoas que ficam muito nervosas, muito tensas, não existe relação nenhuma da hipertensão arterial sistêmica com a tensão, são coisas diferentes, né? Hipertensão arterial sistêmica é uma doença relacionada ao aparelho cardiocirculatório que faz com que a pressão circulatória, a pressão arterial, ela se mantenha sistematicamente acima dos parâmetros da normalidade. E isso tem algumas implicações de ordem prática. O acometimento dos órgãos-alvo, cérebro, coração e rins, são os órgãos acometidos pela doença hipertensão. Então, a doença hipertensão, ela é uma doença crônica, se caracteriza pela diminuição do calibre dos vasos, dos pequenos vasos, de forma sistêmica no corpo inteiro, fazendo com que o coração tenha que contrair com mais força, com mais tensão, para vencer essa resistência que se encontra aumentada. Didaticamente, nós dividimos a hipertensão em dois grupos de pacientes. Pacientes com hipertensão primária, aqueles que o determinante genético é o mais importante. Ele acomete 90%, 85% dos indivíduos com hipertensão. Então, em geral, tem uma história familiar forte de hipertensão, pai, mãe, avós, e hipertensão secundária, na qual existe uma enfermidade, uma causa para essa hipertensão. Uma vez controlada essa enfermidade, você pode curar a hipertensão. Isso abrange em torno de 10 a 15% dos casos, né? Sobretudo em indivíduos mais jovens ou mais idosos. As causas mais comuns de hipertensão secundária são a estenose da artéria renal, que é uma obstrução da artéria dos rins, que aqui ela pode ser demonstrada, né? Isso aqui é a artéria que leva sangue da aorta para os rins. O estreitamento dessa artéria faz com que não chegue sangue suficiente nos rins, fazendo com que haja problemas e elevação da pressão arterial. Outras doenças também podem levar ao aumento da pressão arterial, como os tumores da suprarrenal, o feocromocitoma, que cursa com o aumento das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, a doença de Cushing, que aumenta o cortisol, o hiperaldosteronismo, são doenças raras, mas cabe ao médico cardiologista a investigação dessas enfermidades, uma vez que ela acomete 10 a 15% dos indivíduos e merece um rastreamento dessas enfermidades uma vez feito o diagnóstico de hipertensão. Bom, como se faz o diagnóstico de hipertensão? O diagnóstico de hipertensão é feito através de medidas da pressão arterial braquial, né? Então, aquele aparelho de pressão de coluna de mercúrio ou aneroide que você mede, o seu médico mede, quando a pressão sistematicamente fica acima dos parâmetros de 14/9, você é sim, então, considerado um indivíduo hipertenso. De 14/9 a 16/10, nós chamamos de hipertenso estágio 1. De 16/10 a 18/11, estágio 2, e acima de 18/11, estágio 3. Né? A maioria dos pacientes não manifestam sintomas. 65% dos hipertensos não tem sintoma algum. Não é? E isso também não discrimina o prognóstico.
Não quer dizer que porque ele não tem sintomas, ele não vai sofrer agressão aos órgãos-alvo, cérebro, coração e rins. O que acontece no cérebro? O acidente vascular cerebral é o principal acometimento de uma hipertensão não tratada, seguido de insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio e insuficiência renal, muitas vezes precisando de diálise e morte mesmo por edema agudo de pulmão, no caso da insuficiência cardíaca relacionada à hipertensão arterial. Não é? A hipertensão arterial ela acomete mais indivíduos idosos do que jovens. Aqui a gente tem um gráfico mostrando essa íntima relação dos indivíduos mais jovens. Homens, apenas 8,6% são hipertensos, perfazendo um aumento expressivo relacionado à idade. Homens com mais de 75 anos, 64,2% deles são hipertensos. Não é? Nas mulheres mais jovens de 20 a 34 anos, 3,4% delas são hipertensas e acima de 75 anos, 77,3% delas são hipertensas. Logo, existe uma relação interessante e bem documentada a respeito da idade com relação à hipertensão. Isso se deve ao fenômeno da substituição na camada média das artérias, que são constituídas de 3 camadas, mas na camada média, que tem fibras elásticas. Essas fibras elásticas, então, são substituídas por colágeno, por cálcio, dando um enrijecimento dessas artérias, fazendo com que elas fiquem mais endurecidas e o sangue saia com mais dificuldade. Existe uma perda da elasticidade das artérias. O sangue saindo com mais dificuldade do coração tem que ser feito com mais tensão, com mais pressão e, obviamente, leva à situação de hipertensão arterial sistêmica. O tratamento do indivíduo hipertenso, ele envolve várias facetas, né? Ele envolve tanto mudanças do estilo de vida, como atividade física, perda de peso, comer com menos sal, não adicionar sal à comida, como também o tratamento medicamentoso. Os remédios mais modernos, atuais, que hoje estão disponíveis, eles permitem poucos efeitos colaterais e muitas vezes nenhum efeito colateral. Então, coisas como, eu tenho redução da libido, eu tenho impotência sexual relacionada ao remédio, isso não é frequente, é bastante raro e na maioria das vezes não ocorre com os remédios mais modernos. Então, nós não temos corriqueiramente esse tipo de problema. Então, é absolutamente necessário o tratamento da pressão arterial, ele evita uma série de transtornos, né? Relacionados às complicações que são graves, e nós sabemos que no tratamento do indivíduo hipertenso, quando o indivíduo é tratado adequadamente, a incidência de derrame de acidente vascular cerebral ela cai de 35% a 40%. A incidência de infarto agudo do miocárdio cai de 20% a 25%. E a incidência de insuficiência cardíaca chega a cair 50%. Então, o tratamento adequado do controle da pressão arterial, ele é muito importante e no que diz respeito à saúde coletiva, um dos fatores mais importantes da longevidade dos indivíduos, porque a hipertensão ela mantém relação muito grande com uma série de enfermidades já descritas. Aqui sobre o coração, uma das complicações é a hipertrofia ventricular esquerda, não é? Que é um agravante de risco. Esse aqui é a musculatura do coração, ela está muito mais grossa, muito mais espessa, normalmente ela é mais delgada. Como ela é mais espessa, naturalmente as coronárias têm que nutrir mais músculo, nutrindo mais músculo, ele mais facilmente entra em insuficiência cardíaca, não é? Aqui é um slide bem interessante que ele mostra também com relação aos remédios, aos fármacos utilizados. Muitos pacientes questionam a necessidade do uso de 2 ou 3 remédios para a hipertensão.
Na verdade, na maior parte das vezes isso é absolutamente necessário, não é? Porque os pacientes, em geral, eles não respondem tão bem a um único medicamento. E também não adianta muitas vezes você dobrar a dose do remédio. Esse slide é muito claro. Quando você dobra a dose do remédio, você aumenta a potência dele em 20%. Quando você usa um outro agente, um outro fármaco, você aumenta dobra a potência do remédio. Então, o que a gente vê é a automedicação e, em geral, a pessoa dobra a dose por conta própria de forma equivocada. Quando o paciente ele usa um único remédio, o risco de redução da doença arterial coronariana ele diminui 25%, quando ele dobra a dose diminui para 29% e quando ele usa 2 medicamentos reduz para 40%. E o risco de derrame, de AVC, da mesma forma, com um único remédio 35%, com dose dobrada 40% e com 2 remédios 54% a redução do risco cardiovascular. Não é? Novos tratamentos estão sendo empregados atualmente, ou em testes, vamos dizer assim. Um deles é o que chamamos de denervação simpática renal, ainda experimental, foi apresentado agora no congresso do American Heart Association, um follow-up, um segmento de 3 anos, mostrando que a denervação, a destruição dos nervos simpáticos que vão para os rins, isso é feito por radiofrequência, como se fosse um cateterismo, como se fosse uma ablação, é feito então a destruição desses nervos e promovendo então uma substancial queda da pressão arterial, algo em torno de 30 milímetros de mercúrio, e é indicado inicialmente para pacientes com hipertensão refratária, aqueles que têm hipertensão muito elevada, mesmo quando usam 3 ou 4 remédios, sendo um deles um diurético. Quando você usa 3 ou 4 remédios e ainda assim o paciente mantém de pressão 16/10, 17/11, sem haver a possibilidade da redução da pressão e um risco extremamente elevado para esse grupo de pacientes, não é? Então, a hipertensão, ela muitas vezes nem sempre é fácil fazer o diagnóstico de hipertensão. Isso porque existe o fenômeno da white coat hypertension, ou hipertensão do avental branco. Então o paciente ele vai ao médico, fica nervoso, fica tenso por essa situação e a pressão de consultório ela se manifesta acima do que é o padrão desse indivíduo. Então ele pode de forma equivocada ser medicado e apresentar episódios de hipotensão e agravamento do quadro clínico dele. Para tanto, usa-se o mapa, que é este pequeno gravador que vai na cintura do paciente, você pode notar ele é pequeno, e ele é amarrado através de um cinto e dele parte uma braceleira que vai então medir a sua pressão durante 24 horas. Uma outra situação que não é tão comum quanto a white coat hypertension é a masked hypertension, ou hipertensão mascarada. São aqueles indivíduos que se sentem bastante confortáveis com o seu médico, eles são hipertensos e quando vão ao médico a pressão cai. Então, na realidade, também é uma outra situação onde se encontra encoberta a realidade e onde o mapa pode ser de grande valia, porque ele desmascara, ele descortina essa situação da masked hypertension. Então, a hipertensão é isso, ela acomete cerca de 25% da população no mundo, né? Mantendo uma relação direta com a idade. Ela acomete mais negros do que brancos, que têm uma dificuldade maior no controle da hipertensão arterial, precisam usar mais medicamentos. O médico ele deve tomar cuidado na escolha dos fármacos, dos remédios,
porque a maioria deles não pode ser usado durante a gravidez. Então a escolha do remédio, ele recai sobre o gênero, né, o sexo da pessoa, sobre a raça, sobre a idade, sobre os efeitos colaterais possíveis de cada agente, a tolerância de cada um, porque tem remédios bons, mas que são de 3 a 4 tomadas ao dia. Como é que nós vamos fazer isso para um tratamento para o resto da vida, não é mesmo? Então é uma situação bastante complexa e difícil. Então é necessário individualizar o tratamento do indivíduo hipertenso. É uma situação que não é tão complexa para um cardiologista que tem a prática, e eu recomendo qualquer pessoa acima de 40 anos visitar um cardiologista de forma rotineira, porque a probabilidade da hipertensão surgir na sua vida é relativamente grande, uma vez que 25% da população como um todo tem esta enfermidade. Um abraço, foi um prazer falar com você. Estamos à disposição aqui na Luiz e Lana Serviços Médicos. Meu nome é Edmar Santos. Tenha um bom dia.